grande abraço para todos, um grande abraço para todas também. Estamos aqui na nossa terceira videoaula do minicurso O Parlamento Juvenil e a Democracia. Na aula de hoje nós vamos dar uma olhada num dos pontos que eu considero extremamente atuais e importantes na sociedade brasileira, que é a divisão de poderes. Sobretudo tentar aqui entender um pouco a crise impressionante que nós vivemos na divisão de poderes, ou seja, nas relações entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Olha, essa crise teve como ponto alto o último dia 7 de setembro, quando o chefe do Poder Executivo Federal chegou mesmo a dizer que não cumpriria mais decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões do ministro Alexandre de Moraes. Olha, deixar de cumprir uma decisão judicial é algo extremamente grave. Qualquer decisão judicial, quando se trata de uma decisão da Suprema Corte, da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, então, e esse descumprimento vindo de uma autoridade como o chefe do Poder Executivo Federal, isso cria uma crise impressionante, hein, pessoal? No final desse vídeo eu vou comentar e vou resolver duas questões sobre divisão de poderes que apareceram em vestibulares. Uma questão que apareceu no Enem. Essa segunda questão apareceu no vestibular também em 2013, da Universidade Estadual de Feira de Santana. São duas questões sobre esse tema que aparece de forma comum nos vestibulares, que é o tema da divisão de poderes. Essa é mais uma contribuição aí desse minicurso para você que tem o sonho de ingressar na universidade pública. Para poder entender essa crise, entender também alguns aspectos da divisão de poder, nós vamos inicialmente recorrer ao filósofo francês Montesquieu. Montesquieu é um dos principais formuladores dessa ideia de divisão de poderes. Ele tem um livro clássico do pensamento político chamado O Espírito das Leis. E nesse livro ele detalha um pouco mais o seu pensamento. Para Montesquieu, o poder, ele tinha uma vocação, digamos assim, expansiva. Ou seja, o poder, ou quem detinha o poder, tinha uma tendência ao abuso de poder. O poder tinha essa vocação mesmo, como eu disse, de expansão, e, portanto, de atropelamento dos outros poderes e, portanto, de abuso de poder. E para Montesquieu, só o poder limita poder. Só o poder é capaz de conter um outro poder. E, portanto, para Montesquieu, o pior dos mundos é quando o poder ele fica concentrado nas mãos de uma só pessoa ou nas mãos de uma só instituição. Esse é o cenário perfeito para a tirania, para o despotismo e para o fim das liberdades. Portanto, para Montesquieu, o poder tinha que ser dividido num sistema conhecido como freios e contrapesos, de tal modo que ninguém tenha poder o suficiente para usurpar um outro poder. De tal maneira que um poder pudesse conter essa tendência expansiva de um outro poder. Porque, como eu disse, o pior dos mundos é o cenário de concentração de poder. Essa concentração de poder, para Montesquieu, vai levar ao abuso, ao despotismo e ao fim das liberdades. Então esse é um ponto que é importante. Evidentemente que não é o caso aqui aprofundar a teoria do Montesquieu, daria um curso, esse famoso livro dele, O Espírito das Leis, mas eu acho que aqui a gente já consegue ter um pouco um mapa, que vai nos ajudar a refletir sobre essa questão da divisão de poderes. E aqui um ponto importante, pessoal, que é exatamente pensar como é que essa divisão de poderes aparece na Constituição brasileira. E a Constituição é absolutamente taxativa, Os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles são poderes independentes e harmônicos entre si. Isso é interessante porque geralmente os alunos me perguntam, professor,
Mas qual é o maior dos três poderes, né? Qual o poder mais importante, qual o poder que dá a palavra final? E é importante ressaltar que pela Constituição brasileira não tem isso, de um poder maior do que o outro. Eles são independentes, o que há é uma divisão de funções específicas de cada um desses poderes, mas esses poderes, todos os três, têm absoluta independência para atuar dentro da sua esfera. A Constituição brasileira, inclusive, garante a cada um desses poderes prerrogativas e direitos especiais para que cada membro, né, de poder, seja um juiz, seja um desembargador, seja um ministro do Supremo, um deputado, um senador, um governador, um presidente da República, enfim, seja quem for o governante ou alguém que está exercendo o poder através de um desses poderes, a Constituição garante uma série de prerrogativas para que eles possam ter a independência necessária para o exercício das suas funções. Portanto, não existe nenhum tipo de poder maior do que o outro. Eles são absolutamente independentes e devem atuar de forma harmônica, conforme preconiza a Constituição brasileira. Portanto, atentar contra a harmonia dos poderes constitui-se crime pela Constituição Federal. Vamos lá, pessoal. Muitos aspectos dificultam as relações entre os três poderes aqui no Brasil. Isso mereceria também um outro curso sobre esse assunto. Eu selecionei aqui pelo menos 2 aspectos que eu considero importantes e que já também causaram em algum momento algum tipo de crise nas relações entre os poderes aqui no Brasil. O primeiro são as chamadas medidas provisórias e o segundo é a chamada judicialização da política. Eu vou fazer aqui comentários rápidos sobre esses aspectos. Eu vou deixar também na descrição do vídeo indicações para quem quiser aprofundar nesses 2 temas que são extremamente complexos. Como eu disse para vocês, cada poder tem uma função específica, mas a Constituição também prevê situações em que um outro poder pode exercer a função que seria a função de um outro poder. Isso é previsto, isso é legal, e isso evidentemente que muitas vezes complica a relação entre os poderes. Então, por exemplo, existe um negócio chamado medidas provisórias, que são atos do Poder Executivo Federal com força de lei, portanto, tem uma força de lei, né? É uma lei, embora seja uma lei provisória, que precise depois ser referendada pelo parlamento, mas tem uma força de lei, portanto é uma situação em que o executivo legisla, ou seja, o executivo cria leis no lugar do legislativo. Houve um período em que as medidas provisórias eram muito comuns, toda hora aparecia uma medida provisória, embora a medida provisória deva ter urgência e relevância. Nem sempre esses 2 requisitos eram atendidos e o que acabava acontecendo de uma certa maneira era uma usurpação por parte do Poder Executivo das funções do Poder Legislativo. Então, o excesso de medidas provisórias, depois o Supremo disciplinou isso um pouco mais, mas era e foi e é ainda um elemento importante nesse desequilíbrio de poderes. Você pega, por exemplo, a reforma do ensino médio, né? Todo o ensino médio brasileiro foi reformado no governo do presidente Michel Temer através de uma medida provisória, sem nenhuma discussão com a sociedade brasileira, né? Uma canetada, uma medida provisória que alterou toda a lei que rege o ensino médio brasileiro, só para dar um exemplo aqui para vocês. Portanto, uma tarefa que seria fundamentalmente do Parlamento, do Congresso Nacional, né, elaborar as leis, acabou sendo executada pelo Executivo. E é claro que muitas dessas situações também, das medidas provisórias, acontecem por omissão do Poder Legislativo. Um outro ponto que muitas vezes mexe também na harmonia e no equilíbrio entre os poderes
é a chamada judicialização da política. Esse tema é um tema extremamente difícil, eu vou aqui dar uma geral, e depois quem tiver mais interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu falei, maiores informações, indicações de leituras e artigos, porque é um tema realmente muito difícil, né? Para começar, pessoal, acho que é preciso entender o seguinte: dos três poderes, dois poderes são eleitos pelo povo, o poder legislativo e o poder executivo, né? Então, assim, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que são os membros do poder legislativo, são todos eles eleitos pelo povo. Os membros do poder executivo, prefeito, governador e presidente da república, também são eleitos pelo povo. Já o poder judiciário, ele é um poder que não é eleito pelo povo. Ele é um poder que o ingresso se dá através de concurso público, promoções e indicações. Por exemplo, ministros do Supremo e dos tribunais superiores são indicados. Essa indicação, como eu já falei para vocês, envolve os outros dois poderes. No geral, eles são indicados pelo chefe do executivo e precisam ser aprovados pelo Senado Federal. Qual o grande perigo da judicialização da política, né? É você entregar a pessoas que não foram eleitas pelo povo, que, portanto, não têm a legitimidade do voto e da escolha popular, da escolha livre e popular, decisões políticas que caberiam exatamente a essas pessoas que têm a legitimidade da participação popular. Portanto, você criaria um modelo em que decidiriam as questões, as principais questões políticas do país, pessoas que não têm a legitimidade do voto popular, pessoas que não se apresentam à população numa eleição, não dizem qual o seu programa, não dizem quais são suas ideias. O problema é que há também aí uma judicialização da vida, né? Tudo é levado ao judiciário, né? As demandas para o Poder Judiciário cresceram muito, inclusive as demandas políticas. Hoje qualquer deputado, qualquer senador que perde uma votação lá no Congresso recorre ao Supremo, para o Supremo ter que decidir aquela determinada questão que era para ser decidida pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. E você tem também, claro, que alguns aspectos que são interessantes da judicialização da política, quando, por exemplo, o judiciário decide que um determinado paciente que deveria de repente, receber um remédio controlado, não, o executivo não cumpre a sua função, ele vai lá, entra na justiça e o juiz determina o estado, o município a conceder o remédio para aquele doente. Então isso também é uma forma de judicialização da política, uma forma mais interessante. Mas de qualquer maneira, a reflexão que fica aqui, né, que eu deixo, o tema, como eu disse, muito vasto. Eu acho que cabe essa reflexão, e cabe essa reflexão, inclusive, ao judiciário. O judiciário brasileiro anda muito politizado, sobretudo o Supremo Tribunal Federal. E eu acho que nós vamos ter que chegar a um determinado momento de baixar um pouco, né? Chega a impressionar. Muitos ministros do Supremo só falam de política. E, aliás, inclusive, falam demais, no sentido de que concedem muitas entrevistas. Você pega um ministro da Suprema Corte norte-americana, eles não falam, né? Não dão entrevistas, é raro, né? Porque o juiz deve falar apenas nos autos. Então o judiciário precisa também ser mais discreto, se conter um pouco, né, a essa expansividade que ele tem demonstrado, esse gosto pela política que parte do judiciário brasileiro tem demonstrado. E o pior dos mundos numa democracia é um judiciário politizado, partidarizado, é um juiz julgando e na realidade ele é um político, né? Então ele está julgando ali e olhando lá para frente por uma possível candidatura. Isso é o pior dos mundos, porque esse é o tipo do juiz que vai perseguir adversários, ele vai violar as regras do Estado Democrático de Direito, do direito ao contraditório, devido ao processo legal, a presunção de inocência, que é algo absolutamente fundamental, que é o princípio de que todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. Então eu acho que essa é uma reflexão que a sociedade brasileira vai ter que fazer aí no próximo período,
com a contribuição do próprio Judiciário. Eu acho que hoje já há, inclusive, uma consciência maior no Supremo e na sociedade no geral de que essa politização excessiva da Suprema Corte Brasileira não deve existir, não. Como diria aquele comentarista de arbitragem, a regra é clara. Quer fazer política? Larga a toga, larga o judiciário, se filia a um partido político e disputa eleições. Simples assim. Para concluir essa parte da judicialização da política, eu queria aqui, muito rapidamente, comentar 3 pontos, muito rápidos, até para esse vídeo não ficar muito longo. O primeiro é que eu apresentei aqui para vocês uma determinada visão, uma determinada perspectiva. Mas nas ciências humanas, nas ciências sociais, é muito importante que vocês tenham sempre acesso a várias perspectivas. Nunca fique preso a apenas uma perspectiva, a apenas uma determinada visão, porque isso é limitador. É sempre importante, mesmo que vocês tenham uma convicção de vocês, é sempre importante confrontar essa convicção de vocês com outras perspectivas. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar um artigo do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele também é presidente atual do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e ele tem uma perspectiva diferente dessa questão da judicialização da política, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse artigo para vocês consultarem e terem acesso a um outro tipo de visão sobre esse assunto. O segundo aspecto, pessoal, é que evidentemente que eu não sou ingênuo nem hipócrita de não compreender que essa imparcialidade total, ela é quase que uma utopia. E que é muito difícil que o juiz, ou que um juiz, não participe das paixões políticas de uma determinada sociedade, afinal de contas, ele faz parte daquela sociedade. Mas talvez, em se falando de judiciário, talvez o judiciário seja o setor da sociedade brasileira em que mais vale a pena apostar nessa utopia da imparcialidade, da justiça, de um juiz que vai julgar de forma imparcial, aplicando a lei. Isso é algo que eu considero extremamente importante. E sei também que o Supremo Tribunal Federal, no caso, ele tem uma vocação talvez mais política por conta do controle da constitucionalidade, enfim, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e, de alguma maneira, ele acaba participando dos grandes temas nacionais. E em terceiro, pessoal, evidentemente que essa reflexão sobre a judicialização da política e essa crítica efetiva, que eu acho que é importante ao Poder Judiciário, ela não significa, da minha parte, de maneira nenhuma, uma adesão a teses irracionais, autoritárias, que propõem, por exemplo, o fechamento do STF. Muito pelo contrário, eu reconheço e entendo que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, tem uma contribuição valiosa para a democracia brasileira e que são pilares de um Estado democrático de direito, um judiciário forte, um judiciário independente, com condições de tomar as decisões sem nenhum tipo de tutela. Muito bem, pessoal, conforme prometido, eu vou analisar aqui com vocês 2 questões que apareceram em 2 vestibulares sobre esse tema da divisão de poderes. Esse é um tema que já caiu de forma abundante, existem várias outras questões em vários outros vestibulares, e eu selecionei essas 2 questões para analisar aqui com vocês, mais a título mesmo de exemplo, e para mostrar que é possível estudar, é possível conhecer e é possível resolver as questões sem grandes dificuldades. Então vamos lá, a essa primeira questão que eu vou analisar aqui com vocês, é uma questão que apareceu no Enem, no ano de 2013. Diz a questão: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses 3 poderes.
o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Esse é o título da questão e a pergunta é: a divisão e independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja... Aí vamos lá, vamos analisar aqui item por item. Primeiro, o exercício da tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. Não. Ao contrário, as atividades jurídicas e políticas são independentes. Não deve haver nenhum tipo de tutela de ninguém sobre esse tipo de atividade. Letra B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Não, absolutamente nada a ver com a teoria do Montesquieu. Letra C. Concentração do poder nas mãos das elites técnico-científicas. Também não. A rigor, inclusive, não deve haver concentração de poder. Letra D. Muito menos nas mãos de elites técnico-científicas, até porque tanto o poder legislativo quanto o executivo são eleitos pelo povo. Portanto, há aí a noção de soberania popular e a ideia de que todo o poder emana do povo. Portanto, essa letra C também nada tem a ver. Letra D, que é a letra correta, que é a opção correta, que eu já marquei aí para vocês. O estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições de governo. É isso, A ideia de divisão de poderes visa exatamente estabelecer esses limites aos poderes, por essa vocação que eu já falei para vocês dos poderes, essa vocação expansiva de abusar o poder. Portanto, é fundamental estabelecer limites aos atores públicos e às instituições de governo. Portanto, a letra D é a letra correta. Vamos dar uma olhada aqui na letra E também. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Não. Também não, ao contrário, quer dizer, o que preconiza a teoria do Montesquieu é exatamente a divisão de poderes e não a reunião de todas essas funções nas mãos de um governante eleito. Entendeu, pessoal? Então, assim, é uma questão muito tranquila, caiu no Enem, muito até fácil de ser resolvida, que eu queria mostrar aqui para vocês. Vou trazer uma outra questão. Muito bem, pessoal, essa segunda questão apareceu no vestibular também em 2013 da Universidade Estadual de Feira de Santana. Olha só o que diz a questão. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido por poder. Que o poder seja contido pelo poder. E aí ele pergunta, a afirmativa do filósofo Montesquieu a respeito da ação e da contenção do poder originou... Aí vamos lá, vamos analisar também aqui item por item. A proposta para condenação à morte pela vontade popular de todo chefe de poder que se torne absoluto. Não. A teoria do Montesquieu nada tem a ver com a adoção da pena de morte. Letra B. O movimento renascentista, responsável pela ideia de que os fins justificam os meios. Também não. Nada tem a ver a ideia de que os fins justificam os meios com a teoria da divisão de poderes de Montesquieu. Letra C. As ideias anarco-sindicalistas, defensoras da intervenção militarista no Estado e da completa ausência de leis. Também nada a ver. Letra D, que é a correta, que eu já marquei aí para vocês. A teoria da divisão da soberania em três poderes independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Essa é a resposta correta. E o item E, a letra E, o movimento operário no Brasil Império, destinado a conter o poder da monarquia absolutista que governava o país. Também não tem nada a ver.
Muito bem, pessoal, esse foi o nosso terceiro vídeo, a nossa terceira videoaula. Eu espero, como sempre, que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço, hein, pessoal?